Eu me chamo Vitor Marquezini, né? Sou formado em Ciências Sociais, comecei na graduação em 2003 na Universidade Federal de São Carlos. E no começo do curso assim eu não me encontrei muito, né, para entender o que era Ciências Sociais, porque isso não era muito divulgado no ensino médio como um todo. E até que em 2004, né, no segundo ano de graduação, eu descobri que ali havia uma professora, né, que trabalhava com a temática ambiental. E eu sempre, desde pequeno, gostei da temática ambiental e resolvi procurar essa professora, né, professora Norma Valêncio, da Universidade Federal de São Carlos. Dela me recebeu e falou, tem um projeto em andamento já, talvez seja o caso de você voltar aqui daqui a um tempo. Daí 5 minutos depois ela falou, mas se você quiser ficar aqui, entra aqui na sala e trabalha com o pessoal. E daí eu vi um pessoal trabalhando assim em cima de um mapa do município de São Carlos, colocando umas taxinhas, tudo envergado. Eu falei, nossa, o que é isso, né? E todo mundo numa sala apertada, não sei o que. E daí eu vinha saber, né, que na verdade a professora estava estudando as ocorrências, né, relacionadas a deslizamentos e inundações lá no município de São Carlos. Então era um trabalho assim, no começo, né, do segundo semestre de 2003, começo de 2004, que estava investigando uma temática relacionada a desastres. E eu me perguntava, nossa, o que as ciências sociais têm a ver com desastres, né? Até que comecei a trabalhar no grupo ali, a gente sempre havia reuniões científicas, sempre buscando o conhecimento das ciências sociais em relação a desastres, sempre procurando uma literatura internacional no tema. E ali à época, né, mal sabia eu que naquele ano de 2004, de janeiro a março, o Brasil praticamente enfrentava uma catástrofe, né? De janeiro a março de 2004, 20 estados brasileiros entraram em situação de emergência e calamidade pública por conta de desastres relacionados a inundações e deslizamentos. Foram mais de 1.200 municípios, mais de 600 mil desabrigados. E ali naquele ano a gente começava a desenvolver um trabalho, né, de crítica ao sistema, né, nacional de defesa civil, propondo melhorias, formulando subsídios para aprimorar as políticas públicas no tema. Até que um dos secretários, né, nacionais de defesa civil na época, um comandante, né, do Corpo de Bombeiros, resolveu, né, escutar as nossas críticas e propor algo construtivo. E isso deu início, né, a um projeto, né, de reformulação da política nacional de defesa civil. Então nós pudemos aí, a partir, né, desse trabalho científico, conhecer diversas realidades de desastres no Brasil, né? Então nós visitamos Conceição da Barra no Espírito Santo, um município que praticamente estava sumindo por conta de erosão marinha. Fomos até Feira de Santana, que enfrentava uma seca severa. Fomos até Caldas Novas, em Goiás, com problemas recorrentes de inundações. Então foram vários campos, né, de pesquisa que a gente começava a se inserir no tema. E isso teve uma continuidade. Então meu trabalho de conclusão de curso foi nessa temática, né, de desastre. Meu mestrado foi na temática, né, de como que as famílias que perdem suas casas em desastres, como que elas tentam reproduzir as rotinas do mundo privado dentro de um espaço público do abrigo temporário, né? Então eu fiz uma análise comparativa do caso, né, dos desastres ocorridos lá no Vale do Itajaí em novembro de 2008, né, que provocou uma comoção nacional na época, e da região serrana do Rio de Janeiro, que já em 2007, né, já enfrentava muitos desastres, e isso depois a gente veio presenciar a tragédia da região serrana, né, que eu acho que é um marco na história do país, porque desde então, assim, pelo menos eu, né, da academia, que sempre criticava, passei a ver algumas mudanças, né, principalmente em relação à preocupação pública, em relação ao tema dos desastres. Então a gente vê que de alguma forma a academia também está se mudando, né, e está se voltando um pouco mais para esse tema. Infelizmente, a partir de muitas tragédias, né? Se no Brasil esse é um tema assim que é muito recente, a gente vê que em outros países, né, como Estados Unidos, que pelo menos desde 1960, né, os pesquisadores se dedicam a isso. Então eu acredito aí que nos próximos anos, talvez a nossa ciência, né, como um todo, ela se ocupe, né, mais de temas como esses,
principalmente porque a gente não sabe, né, dos desafios assim que nos aguardam lá no futuro, né? Hoje a gente tem na Universidade Federal de São Carlos tem o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, Universidade Federal de Santa Catarina tem o Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, a Fiocruz também criou, né, junto ali com a Universidade ali do Rio de Janeiro, que eu não me lembro a qual, também está criando um centro de desastres. São Paulo, junto à USP, também está criando o seu centro. O Federal do Rio Grande do Sul também. Nós estamos aqui em Pernambuco, né? Pernambuco tem um centro de estudos em desastres voltado à temática rural, pelo menos eu acho que desde 2005 também. E nunca ninguém, na verdade, se voltou, né, à importância dessas iniciativas feitas com poucos recursos financeiros. Então eu espero aí que, né, que a ciência aí do futuro ela também se preocupe com esses temas, né. Me assombra um pouco, né, os desastres que a gente tem enfrentado, né, não só da região serrana, mas da seca severa que nós presenciamos no ano passado na região Nordeste, da seca que nós também já tivemos na região amazônica, que é algo assim que nós nunca esperávamos, né? Recentemente nós tivemos aí uma grande onda de frio, né, na região sul e sudeste, assim, que também provocou uma preocupação em torno do tema. Então, na verdade, a gente não sabe muito, né, o que nos aguarda. Então, acho que a ciência como um todo, ela poderia, né, fornecer aí alguns subsídios para que a gente se preparasse aí para o nosso futuro, né? A gente nunca, na verdade, tem muita certeza do que pode vir a acontecer. Então acho que é um pouco isso, né? Que é o desafio para os jovens estudantes aí que vão enfrentar mais essas problemáticas relacionadas, né, à intervenção socioambiental, né? Então eu acredito muito, né, no papel do jovem. E sempre que eu, de alguma forma, volto à universidade, eu vejo que muita coisa boa está aparecendo, né? Na verdade, o que precisa, na verdade, é um pouco compartilhar, né, essas experiências. E tá fazendo que esse conhecimento produzido na universidade, ele, na verdade, ele chegue, né, até onde se precisa, né? Então, daí, a meu ver, a importância dos projetos, né, de extensão universitária. Esse engajamento que eu acho que é muito importante e produtivo, né?